A gente apanha um pouco e aprende aí, né? Vamos embora. Isso aí. Mas beleza, está rodando aí, está indo bem. Acho que o pessoal está conseguindo ouvir, nos ver. Aqui tem um delay, mas vamos em frente aí. Bom, turma, para quem está nos assistindo aí e junto com a gente para receber informação importante e relevante, está dedicado aí, né? A gente está sempre buscando informação de ponta aí de dentro das casas, né? Por isso que a gente gosta tanto aí da Sparta e de algumas outras gestoras. E a gente sempre é muito preocupado em como é que a máquina funciona por dentro, né? Então, o objetivo aqui hoje é esse, né? E num momento também bastante oportuno, porque o estresse chegou com numa onda forte no mercado, né, nos últimos dias, em especial para fundos imobiliários, né, títulos públicos, né, bolsa, né, tudo que tem alguma volatilidade no mercado, né, até o mercado de crédito está sofrendo, né, então não tem quem está passando imune, né, nesse momento, tá? Então, até foi oportuno aí para a gente esse bate-papo com o Matheus aqui, da Sparta, tá? A gente falar em especial dos fundos listados aí da Sparta, né, que são o Juro 11, o CDI 11, o CRA 11, que a gente gosta demais desses fundos, tá? Enxerga uma grande qualidade dentro deles, mas tá dando um susto aí nesses últimos dias, né? Então, para não me alongar demais aqui, tá? A gente ouvir do Matheus aí, que tem uma carga bacana, informações legais para nos passar, tá? Eu quero passar a palavra para ele, né, já, e colocando assim de forma bem objetiva, né? A gente quer muito entender, né, de forma com mais propriedade, como é que funciona por dentro, como é que são os fundos, quais são os riscos que a gente tem ali, tá? É muito comum e muito fácil de a turma fazer a associação dos fundos aqui da Sparta, né, com fundos imobiliários, e eles são completamente distintos, né, eles somente fazem uso ali da questão regulatória, né, dos fundos imobiliários, tá? Então a gente precisa também limpar um pouco isso, né, para quem ainda tem dúvida, né, especialmente nesses dias aí onde os influencers aí vêm falando muito mal, né, que até poucos meses atrás eram os que mais levantavam a bandeira do produto, agora no momento difícil falam o contrário, mas vamos entender um pouco desse cenário aí, tá? E deixo contigo a palavra aí, Matheus. Maravilha, Marcelos. Cara, obrigado pelo espaço aqui que vocês nos abriram. Acho que, assim como a Marco gosta de estar próximo dos clientes e abrindo a caixa preta e explicando tudo, a Sparta também, que tem a Marco como cliente, né, tem todo o interesse em garantir que os clientes finais, né, que todos vocês que aqui nos assistem, estão entendendo, né, exatamente o que está acontecendo, e mais do que isso, né, porque se você está entendendo, você vai encarar o momento como uma oportunidade, né, você vai, talvez, o objetivo aqui seja reduzir os medos e as inseguranças, né, que vem desse momento de incerteza, e trazer mais conforto, né, para a decisão de vocês, para que vocês tomem decisões mais assertivas, mais conscientes, tá? Então, acho que o primeiro e grande objetivo meu aqui é esse, né? E como o Marcelo bem pontuou, né, a Sparta tem 3 fundos listados na Bolsa, né, que são grosseiramente chamados de fundos imobiliários. A gente não vai se ofender aqui, se vocês chamarem assim, não tem problema, mas eles têm algumas diferenças que também vão ser abordadas agora, né? E além de termos aqui 2 fundos de infraestrutura, que são fundos que compram debêntures incentivadas, né, são fundos que basicamente compram
dívidas de empresas, né? Se você abre lá o Tesouro Direto e compra um título lá, você está emprestando dinheiro para o governo. Se você compra o Juro 11, o CDI 11, o teu dinheiro está sendo indiretamente emprestado para uma empresa de grande porte, né? Que ela tem um projeto, ela tem ali uma ponte que ela quer construir, ela tem um poço que ela quer cavar para extrair ali petróleo, ela precisa de dinheiro para isso, então ela emite uma debênture por um prazo de vencimento longo, né? E essa debênture vai para dentro da carteira do Juro 11 ou do CDI 11. Né? E de forma análoga, o CRA 11 faz a mesma coisa, só que ele tem um foco em empresas do agronegócio. Né? Ele compra papéis também, mas são CRAs, não são debêntures incentivadas. Né? Então, no fim do dia, você tem lá os fundos imobiliários, que podem ter CRI ou até tijolo dentro, né? Os próprios imóveis ali, só a Sparta não faz. Né? Aí você tem as debêntures incentivadas, que é onde nós estamos atuando, e também os fiagros que compram CRAs, que é onde também a Sparta atua. Né? Então, para começar aqui o assunto, queria rapidamente contar um pouco sobre a Sparta. Nós temos 31 anos de vida, começamos em 93 com um foco em operar commodities, olha só. Né? O nosso gestor fundador ele é engenheiro agrônomo, ele vendeu uma consultoria de agro para um grupo inglês, que depois vendeu para a S&P, e para quem não conhece, a S&P é uma agência de classificação de riscos e tal. E esse braço ali de pesquisa de agro da S&P é o maior research de S&P do mundo hoje, né? E veio lá atrás dessa consultoria que o seu Vitor Neme, fundador da Sparta, vendeu, né, para esse grupo no início dos anos 90. E aí ele fez uma boa liquidez, juntou um dinheiro ali e começou a operar isso, né? E ele era bom nisso porque ele é engenheiro agrônomo, ele sabia operar bem as commodities, né? E essa estratégia por 12 anos ali foi super bem, rendeu o equivalente a 18% ao ano em dólares, só que também era uma estratégia extremamente agressiva, né? Com muita volatilidade. E aí, depois, para resumir a história, né, depois essa estratégia virou um fundo de investimento, que é uma estrutura um pouco mais completa, com investidores, igual vocês já fazem aqui conosco hoje em dia. E como era uma estratégia muito agressiva, o pessoal falou, poxa, vamos criar aqui uma frente de renda fixa para complementar, né, essa frente do Sparta cíclico, que é de altíssima volatilidade, até mais do que ações, tá? Era mais volátil do que a própria Bolsa de Valores. Então, pensando em ter uma coisa mais conservadora, veio a frente de renda fixa. Então, a Sparta hoje é uma especialista em renda fixa. Nós temos 17 bi sob gestão. Desses 17 bi, nós temos 16.950 em renda fixa, né? E 50 milhões no Sparta cíclico, que é essa estratégia lá de 93 das commodities, né? Então, hoje a nossa grade se resume, né, a essa renda fixa, que basicamente consiste em você emprestar dinheiro para grandes empresas. Então, a gente chama de renda fixa high grade, né? High grade porque você está emprestando dinheiro para empresas de qualidade, né? Então, se fosse para empresas de qualidade ruim, pequenas empresas, chamaria de high yield, por exemplo, né, que tem taxas maiores e risco maior. Então, a Sparta está ali no pedaço conservador, né, do espectro ali do risco. Né? Empresas que vocês conhecem, temos nas carteiras, né? Klabin, Petrobras, Itaú, Bradesco, Aegea, né? Suzano, e por aí vai. E aí, esses fundos de debêntures incentivadas estão nichados mais especificamente ali nas empresas de infraestrutura, né? Então, principalmente setor de energia, saneamento, logística, são assim os principais, que os nossos fundos Juro 11 e CDI 11 compram. Né? E no caso do CRA 11, ele está focado em empresas do agronegócio. Então, na carteira dele tem Minerva, BR Foods, JBS, Camil, SLC, né? E por aí vai, são diversas. Várias cooperativas do Sul aí também, agroindustriais como a LAR, Cooper Tradição, Capal, muitas. Bom, feito esse breve resumo, eu vou aqui projetar uma tela para vocês para a gente poder discutir algumas coisas interessantes. Vocês já estão vendo minha tela, eu imagino, né? Já veio aí. Legal. Então, Matheus, deixa eu fazer um adendo aqui importante, que essa tela que tu abriu aí, né, do CRA e Juro, para a turma saber, isso é informação pública, tem um site, cada um dos fundos tem o seu site com todas essas informações aí completamente abertas, tá? Para quem quiser pesquisar e olhar a qualquer momento, né, Matheus?
Exatamente. Dando o exemplo aqui do Juro 11, você entra no site, tem um vídeo aqui, né? Então, a Glenda aqui, também sócia do RI, batendo um papo com o Ulisses, explicando o produto. Aí aqui embaixo um breve resumo do produto, principais vantagens, né? Então, a gente vai poder ver, é um site pensado para vocês, clientes finais, né? E o site, ele tem o nome do ativo, ou seja, o site do Juro 11 é juro11.com.br. É que depois aqui na tela o link acaba trocando, né? Mas se você vai juro11.com.br, ele vai para o mesmo site. O mesmo vale para o CDI 11, para o CRA 11. Né? Então, cada produto com o seu site. E, detalhe, né, tem uma mailing list em cada um deles, que eu prometo que a gente não vai encher o saco de vocês. A gente manda 2 e-mails por mês, no máximo, aqui, para anunciar os dividendos, fatos relevantes. Então, é tão simples quanto colocar o seu e-mail aqui, né, e dar um cadastrar que você passa a receber aí anúncios de live também, e por aí vai. Indo um pouco mais do macro para o micro, né? O que a gente tem visto ultimamente, né? Assim, pegando o gancho do que o próprio Marcelos falou, né? O momento atual é um momento de pessimismo, né? E muitas vezes os momentos de pessimismo podem ser exagerados, né? Não sou eu quem vai avaliar se é exagerado ou não, mas eu entendo esse momento como uma oportunidade. E como o Marcelo bem pontuou, a gente está vendo o dólar batendo 6, a bolsa voltou ali para 125 mil pontos, né, agora subindo um pouquinho. O mercado espera já uma Selic mais alta, mais para frente, né, o que significa que as expectativas de juros aí pioraram, no sentido de ter aumentado, né? Então, tudo isso parece a tempestade perfeita para você comprar coisas baratas, né, encontrar coisas descontadas. A gente começou esse papo dizendo que o Juro 11, CDI 11 e o CRA 11 não são fundos imobiliários, né? Aqui a gente tem, apesar de não serem fundos imobiliários, eles acabam se comportando de uma forma parecida. Então, quer dizer, quando o mercado está pessimista com fundo imobiliário, geralmente está pessimista também com fundos parecidos, né? Como os FIAGROS e os fundos de infra, que são esses de debêntures incentivadas listados na Bolsa. Porque na cabeça do investidor, às vezes, é a mesma coisa, né? O cara ainda não separa muito bem o joio do trigo, e também é um dos motivos de eu estar aqui e do trabalho do Marcelos aí também com vocês, né? Por que eu estou mostrando esse gráfico? Porque se você olhar, tá todo mundo subindo, daqui a pouco todo mundo empena para baixo, igual, né? E não só os 3 fundos da Esparta, como também o próprio índice, né? Então, se eu for passar uma régua aqui a partir de outubro de 24, eu vou aqui segmentar somente esse período, quer dizer, de 1 mês e meio, 2 meses para cá, né? O que acontece? A gente vê uma queda grande, né, pessoal? Do índice, do próprio índice como um todo. Então, a linha verde é o índice fixo, ou seja, ele pega ali um conjunto de todos os fundos imobiliários do Brasil, né? Pega ali os maiores, faz uma ponderação e chega ali num retorno médio desses fundos. E dá para ver que o Juro 11, o CRA 11 e o CDI 11, apesar deles não serem exatamente fundos imobiliários, eles acompanham um pouco essa dinâmica quando você olha para oscilações de curto prazo, né? Se a gente voltar para o longo prazo, se a gente voltar lá para o período máximo, na verdade eles estão indo bem melhor do que o IFIX, né? O IFIX no último ano e meio aí sobe algo como 2%, enquanto você tem o juro CDI aí subindo 20%, 30%, né, no período. Então eles vão melhor no longo prazo, né, mas as movimentações de curtíssimo prazo acabam sendo muito parecidas, né? Quando está todo mundo com medo, as correlações vão para 1, né? Quer dizer, todos os movimentos ficam muito parecidos. Então eu comecei por aqui para dizer que esse momento negativo ele não é uma particularidade da Esparta, né? Pelo contrário, né? Tem muitos outros fundos que já vêm numa maré negativa há mais tempo, e as marés negativas elas começam pelo que tem menos qualidade, né? E elas terminam pelo que tem mais qualidade. Por outro lado, né, as marés positivas começam pelo que tem mais qualidade e terminam naquilo que tem menos qualidade. Então os movimentos eles são dessa forma, né? Então, meio que no final da festa você chega nos melhores produtos, que eu entendo que sejam os nossos, tá? E aí vamos apresentar, né, esses produtos para vocês entenderem. Como os 3 sites
desses nossos fundos listados, eles têm a mesma arquitetura, o mesmo design, eu vou detalhar um pouco mais as informações que estão disponíveis aqui no Juro 11, mas vocês já fiquem sabendo, né, que para o CDI 11 e para o CRA 11, a mesma lógica se aplica. Né, funciona exatamente igual. Tá? Então, o Juro 11 é esse fundo que compra debêntures incentivadas. Né? E aí, se você clicar aqui em relatório interativo, você cai nessa tela aqui, que dá para ver a carteira aberta do fundo, né? Segmentado por data. Então, aqui a gente está olhando para a carteira de novembro. E aí, quando você olha, né, por exemplo, começando pela parte de setores, você vê que são setores daqueles mais tranquilinhos, né? Você não encontra aqui, por exemplo, varejo, né? Você não encontra aqui construção civil, né? Que são mais cíclicos, digamos assim, né? Não é que são setores ruins, mas que são setores mais dependentes da atividade econômica. Ô, Matheus, uma coisa importante para pontuar, tá? Porque muita gente confunde. Aqui a gente está vendo os nomes das empresas, tá? Então tem ali Brisanet, né? Tem PetroRio e tudo mais, Equatorial, que também são empresas, algumas delas listadas em bolsa, tá? Sim. Mas aqui nenhuma situação dessas aqui é ações das empresas, tá, pessoal? São Perfeito. títulos de dívida dessas empresas, que é completamente diferente. Títulos de renda fixa, onde essas empresas são as pagadoras e as devedoras, tá? Exatamente isso, muito bem pontuado. Nessa parte aqui de baixo, você vê o rating médio da carteira, né? Então, bom, 29,25% dessa carteira tem rating AAA pelas agências de risco, né? Como a S&P que eu comentei. 21% duplo A menos, e assim sucessivamente. Né? E tudo aqui é clicável, então se eu quiser ver só quais são as empresas AAA da carteira, então tem lá, Localiza, Equatorial, CSN, assim por diante, né? Da mesma forma, os setores são clicáveis também. Quero ver só quais são as empresas de saneamento, estão aqui. Né? Então, voltando aqui para a página inicial. Né? Então, é um fundo que vai ter ali um conjunto de títulos de renda fixa dessas grandes empresas. Por se tratarem de empresas do setor de infraestrutura, a pessoa física não paga imposto de renda, né, nesse tipo de papel. Então, para quem já conhece mais o fundo imobiliário, aqui vem uma primeira grandíssima diferença, né, do fundo de infra como este para o fundo imobiliário. Este fundo é totalmente isento de IR, ou seja, você recebe o seu dividendo mensal isento e você, se você comprou por, de repente, R$100 e vendeu por 110, né, você não paga também o imposto de renda sobre esse ganho de capital, tá? Então, você não faz nenhuma DARF aqui, é zero o imposto de renda que você vai pagar aqui. Segunda característica importante desse fundo, esses títulos de renda fixa que estão aí dentro estão atrelados ao IPCA, né? E tem um índice dentro da renda fixa que o Marcelo seguramente, eu mesmo já vi em apresentações para vocês, o Marcelo mostrando isso para vocês, né? Que é o IMAB5. Então, quer dizer, o IMAB5, vamos pensar no CDI, no Ibovespa, vai? Vamos para as ações primeiro. O Ibovespa faz uma média do retorno de várias ações, né? O IMAB5 faz uma média dos títulos de renda fixa do Tesouro Direto, atrelados ao IPCA, né? E a beleza do IMAB5 é a seguinte, no longo prazo ele bate de longe o CDI, né? Então, se você pega aqui um gráfico, você bota aqui CDI, né? E pede para traçar um comparativo com o IMAB5, o que você vai encontrar, né? Uma lavada na prática. Né? Aqui o prazo está muito curto. Pegar nos últimos 5 anos está meio parecido, né? Se pegar o prazo todo, eu não quero 60 meses, eu quero tudo. Deixa tudo zero. Aqui, sei lá, vou pegar desde, sei lá, 1/1 de 2005. Aí, beleza. Então, desde 2005, por exemplo, escolhi aleatoriamente aqui um intervalo de 20 anos. Eu não sei até onde vai esse gráfico. Se eu botar 2000, será que ele reage? Reage. Então, desde do ano 2000, por exemplo, o IMAB5 está dando 1.100 e alguma coisa aí de retorno acumulado contra 780 o CDI. Né? Então, o fato é, no Brasil, melhor do que o CDI é a renda fixa atrelada à inflação. E o Juro 11 é exatamente isso. Né? Ele é um fundo de renda fixa que tem ali títulos de dívida
todos os títulos de dívida, eles têm uma taxa sempre acima do risco governo, né? Então, se o título do governo paga IPCA mais 6, o título de uma empresa como a Localiza vai pagar esse IPCA mais 6 mais uma remuneração acima, né? Essa remuneração acima a gente chama de spread, né? Então, a meta de retorno do Juro 11 é te entregar o que os títulos do governo estão entregando, no caso representado por esse IMAB5, né, que dá uma lavada no CDI, entregar o IMAB5 mais 2% ao ano, né? Aí vem uma pergunta boa, será que ele está conseguindo atingir os objetivos dele de retorno até agora, né? Vamos testar? Vamos ver se o Juro 11 está cumprindo o que ele se propõe a fazer desde que ele começou. Eu vou pegar aqui o CNPJ dele, porque eu quero ver o retorno da cota patrimonial, que é o retorno que a carteira está gerando. A gente já vai chegar nessa parte. E eu quero comparar aqui o Juro 11 com o CDI e com o IMAB5, né? Aqui ele está pegando desde o início. Bom, já deu para ver que o Juro 11 está cumprindo muito bem o papel dele, né? Então, ele vai completar 3 anos na semana que vem, é uma data simbólica aí, acho que dia 12 de dezembro ele completa. Nesse período, né, de 3 anos, ele entregou aí o equivalente a 54% de retorno, contra 40% do CDI e 31% do IMAB5. Né? Isento de R, né? Isento de R, sem pagar um centavo de R. Líquido, né? Exatamente. Esse retorno aqui, um detalhezinho um pouco mais técnico, que ele assume que no final do mês, quando o fundo te paga o dividendo, você vai lá e compra mais do mesmo Juro 11, né? Reinvestindo os dividendos. Você chega nesse retorno aqui, tá? Bom, agora vamos para um assunto bem importante que vai para o tema da nossa live aqui. Por que os fundos imobiliários, fundos de infra, Juro 11, CDI 11 e o CRA 11 estão caindo, né? Vamos lá. Esses fundos, eles têm 2 formas de medir o retorno. Pela cota patrimonial e pela cota de mercado. Que diabo é isso, né? Primeira coisa, quando o fundo começa, tanto a cota patrimonial como a cota de mercado valem a mesma coisa, valem R$100. Isso é uma convenção, só para facilitar ali você acompanhar o retorno da carteira. Na base 100 é uma coisa mais agradável, né? Vai começar valendo 27, não faz sentido, vamos fazer começando valendo 100, né? Por uma simples convenção. Beleza. Se começa valendo 100, vamos falar primeiro da cota patrimonial. O que diz a cota patrimonial? Ela diz o quanto a carteira está rendendo. Então, se num dia, por exemplo, a carteira, esse conjunto de empresas aqui, esses títulos de dívida dessas empresas que estão aqui dentro dessa carteira, né, bem pulverizadinha aqui do Juro 11, se essa carteira render 1% no primeiro dia, que ela começou valendo 100, no final do primeiro dia ela vai estar em quanto? 101, né? R$100, R$101. Né? Ao longo do tempo, essa cota patrimonial sobe, o fundo paga dividendo, ela cai de novo. Ela sobe de novo, o fundo paga dividendo de novo, ela cai de novo. Então tem essa dinâmica, né? A cota patrimonial está sempre crescendo, paga, cai. Por que o gráfico de retorno que eu mostrei para vocês não mostra isso? Porque o gráfico aqui ele está assumindo que você pega esse dividendo que ele te pagou e compra mais. Tá? Por isso só que o gráfico não fica caindo toda hora. Agora vamos para a comparação aqui, né? Cota de mercado. O que é isso? A cota de mercado, infelizmente, é aquela que você vê no seu aplicativo. Quando você abre o Juro 11, o que você se depara ali de retorno é o retorno da cota de mercado. Por quê? Porque o Juro 11 está listado na B3, ou seja, ele tem uma cotação na bolsa, além da cota patrimonial dele. Então, qual que é a verdadeira, né? Se isso aqui fosse um carro, se o Juro 11 fosse um carro, o que seria a tabela FIP do Juro 11? Cota patrimonial. R$100,97. Então, se o Juro 11 fosse um carro, ele custaria 100.970, né? Só para dar uma embelezada aqui, eu vou aumentar, multiplicar por 1.000 aqui. 100.970. Só que o mercado está negociando esse carro hoje de 100.970 por 92.900, né? Aí você fala, pô, por que diabos um carro de 100.970 está sendo negociado por abaixo da FIP, né? Por que isso? Não faz sentido. Realmente, eu vou concordar com você, não faz sentido nenhum. E é por isso que eu passo o dia inteiro dessa última semana no telefone avisando a galera, compra Juro 11 que tá barato, compra CDI 11 que tá barato, compra CRA 11 que tá barato. E por que isso acontece, né? Porque diferente da tabela FIP, que todo mundo entende o que significa, a maioria dos investidores não entende muito bem essa diferença entre cota de mercado e cota patrimonial, né? Porque... E aqui, né, Matheus, aproveitando o gancho do carro, né?
Nós temos que saber, aí fica a dúvida, né? Porra, cara, tem um carro ali abaixo da FIP, né? Mas é carro de enchente, é carro batido, de desmanche, né? O que que é, né? E É a gente tem verdade. que aqui, né, ouvir aqui o esclarecimento do Matheus para saber o que é que tem lá dentro, o que que a gente está comprando, né? Exato. E aí é um dos pontos assim, da nossa preferência, do nosso gosto, assim, tanto pela gestão da Sparta, pelo tipo de fundo que tem aqui, porque diferente de fundo imobiliário, né, aqui o Matheus, né, já entrou brevemente, que são títulos de renda fixa, tá? Uhum. Esses títulos de renda fixa ali, se a equipe de gestão da Sparta resolver que não quer mais aquela empresa, não quer mais aquele título, ou enxergou algum problema, enfim, ele aperta um botão, vende aquele ativo, dinheiro volta para o caixa, né? Exato. E ele compra outro ativo que quiser. Num fundo imobiliário, tá? Poxa, o cara geralmente é dono de um prédio ou de vários prédios, né? Cara, como é que é para tu vender um prédio, né? Alguém que está nos assistindo, esse já teve essa experiência aí de ser dono de um prédio e ter que vender um prédio, até escreve no chat, ele nos conta como é que é, né? Uhum. Mas não é nada simples, né? Então, por isso a nossa preferência aqui, o nosso gosto por fundos com comportamento e gestão, assim como o Juro 11, CDI 11 e CRA 11, né? Só para me meter um pouquinho aqui, ô Matheus, toca a ficha. Perfeito. Não, foi muito bem colocado, né? Às vezes, né, essa cota de mercado estar 92, né? Vamos pensar uma situação aqui que a gente tem uma empresa super perigosa na carteira que, putz, vai quebrar, né? E aí ela representa 8% do nosso patrimônio, que a gente nem tem, né? Se você olhar aqui, a maior posição do Juro 11 é uma posição de 3,5%. Mas vamos supor aqui, no nosso exercício aqui, né? Aí sim, faria sentido, né? Você comprar por R$ 92 o Juro 11, porque você tem um problema na carteira que representa 8% do fundo, você acha que aquela empresa vai dar calote, então aquele 8, na verdade, vale zero, né? Então o fundo deveria estar negociando por 8% a menos do que ele vale, né? Porque afinal de contas tem uma empresa ali dentro que representa 8% do portfólio que vai quebrar, né? Aí tudo bem, né? Aí você fala, pô, daqui a pouco esse 100 vai virar 92, então vamos negociar esse negócio por 92, porque tem caroço aqui, né? Tem alguma coisa errada, né, que o mercado identificou. E no caso, assim, a carteira está aí aberta para quem quiser entrar na juro11.com.br, relatório interativo, está aí a carteira para você ver, né? A gente não está vendo, a gente seria muito desonesto intelectualmente se a gente falasse para vocês que não tem problema e tem, né? E outra, a conta chegaria muito em breve, né? Vocês jamais colocariam dinheiro na Sparta novamente. Então, na história da Sparta, a gente tomou um calote e esses fundos não tinham, né? Porque a gente tomou calote de uma varejista, né? Que gerou uma grande fraude, falsificou todos os seus demonstrativos financeiros por um período de vários anos, né? E maquiou tudo isso com contabilidade criativa, que é a Americanas, né? Só que uma varejista não cabe num fundo de infraestrutura, né? Não tem nexo, não tem nem o benefício fiscal, né? Então não vai para dentro de um fundo como esse. Teve o problema lá de Light, que a Sparta não tinha na carteira, né? Então, o único problema nos 15 anos aí, quase 15 anos que a gente está mexendo com crédito privado, com renda fixa, o único caso que a gente teve foi Americanas, que estava fora dessas estratégias isentas da Sparta. Tá? Então, vamos ver, né? Vou fazer uma amarração até aqui. Você deve estar pensando, bom, então o que você está me dizendo, Matheus, é que tem um fundo que está bem, está pagando dividendos, vale R$ 101 e eu posso comprar por R$ 92,90? Sim, é isso que eu estou dizendo. Né? E aí, uma pergunta boa, né? Se eu estou comprando por R$ 92,90, tem como eu saber, né, qual retorno eu posso esperar, né, nessa conta comprando R$ 92,90? Sim, a Sparta te ajuda a fazer essa conta. A gente tem uma tabela de sensibilidade que mostra para cada valor que você compra o papel no mercado secundário, né, qual que é o retorno esperado que você tem, que a gente está chamando aqui de taxa média líquida, né? E aí, só uma breve explicação sobre essa tabela. Se você compra o fundo por exatamente o que ele vale, R$ 101, você teria IPCA mais 8 de retorno esperado. Se você compra por menos,
esse teu IPCA mais 8 vai aumentando, né? Porque você está comprando com desconto. Resumidamente, essa é a lógica da coisa. Então, aqui a conta está feita para você, né? Se você comprar por, eu não me lembro agora quanto estava, acho que era 93, né? 93. 93, estamos falando de IPCA mais 9,33 para você comprar um fundo que mais da metade da carteira dele está em títulos AAA ou AA, como vocês acabaram de ver na tela anterior. E o que eu estou falando aqui, que eu estou gastando mais tempo, vale também para os próximos caras, que a gente vai falar um pouco mais rápido, porque a explicação geral aqui já está feita, né? Então, vale também para o CDI 11 e para o CRA 11. Deixa eu aprender uma coisa aqui nessa tela agora. No fundo, com certeza a maior parte das pessoas que está aqui nos assistindo tem o CDI, tem o juro e tal em carteira, tá? E está um pouco assustado e incomodado com a variação, a oscilação negativa da cota, né? Perfeito. Por óbvio, nós também estamos, tá? Mas e aqui não é nenhuma recomendação de compra, né? Óbvio, cada um tem que ver qual é o peso que pode ter em cada carteira, mas nesses últimos dias, últimas semanas, tá? Em todos os boletins aí e publicações, enfim, de mercado financeiro, se fala do título público IPCA mais 7, né? O IPCA mais 7, e é inegável que é uma taxa muito boa, historicamente, tem bons retornos comprando a esse nível, tá? Perfeito. Aqui no juro 11, eu tenho IPCA mais 9, um pouco mais de 9, inclusive, né? E sem pagar IR. Então é essa relação aí, né? E até no gráfico do mais retorno que tu estava colocando antes, né, de todos os fundos, se colocar junto lá um título público, uma NTNB, vamos lá, 2035, tá? Vai perceber o comportamento da NTNB 35 parecido com o comportamento recente aí dos fundos, tá? Perfeito. Muito bem colocado. É que se você pegar aqui uma janela de curto prazo, né? De fato, a NTNB 35 ela cai, o restante também cai. A NTNB 35 ela acaba caindo mais. Por quê? Porque o juro 11 ele tem um prazo médio de 2 anos, né? Fica nessa faixa. A NTNB 35 tem um prazo médio de 10 anos. E para quem, né, se aprofundar um pouquinho mais na renda fixa, vai ver que essa oscilação a mercado ela é proporcional ao prazo. Então, da mesma forma, se eu pegar aqui a NTNB 2050, né, ela vai ter uma oscilação maior ainda, né, com essa janela recente. Né. Se você pegar aqui, né, então aqui, vamos pegar, aqui do final do ano para cá, né? Dá uma olhada, né? Esse negócio aqui mais heavy metal aqui, que está caindo mais, né? Nesse período, vou até pegar um negócio mais recente aqui, mais recente ainda, né? Quem está mais caindo aqui, né, no período é a NTNB de 2050, né? Porque ela é mais longa, mais suscetível às mudanças na expectativa. Não é isso, Marcelo? A diferença é o seguinte, quando tu compra uma NTNB, vamos lá, IPCA mais 7, né? Vamos pegar o caso aqui. A gente sabe que o vencimento dela é longo, tudo mais, mas eu tenho certeza que lá no fechamento dela, no encerramento dela, eu vou ter recebido a inflação do período mais 7 ao ano, tá? E ponto final, né? Não é como, vamos lá, cara, uma ação de empresa que pode virar pó, a empresa pode quebrar, né? Não tem isso, né? Então, o que a gente está querendo mostrar aqui é que dentro da carteira do juro 11, pela qualidade de empresas que tem ali, pela forma de gestão, por todos os cuidados e diligência, a tendência é que nós tenhamos, né, algo semelhante a uma TNB no longo prazo, tá? Com menos volatilidade e com isenção de IR, tá? Isso. Exatamente. A gente está no olho de um furacão, né? Está no olho de um furacão e a gente precisa, né, ter mais consciência sobre isso aí, sobre quem ali para também conseguir tomar decisões com mais tranquilidade, com mais calma, né? Mais assertivas, tá? E não entrar na tempestade, né? Exatamente. E aí a gente entra num ponto importante como input aí para a tomada de decisão de vocês, que é justamente
ligado à cota patrimonial. Então, como eu comentei, a cota patrimonial é o resultado da carteira, né? Quanto melhor o resultado, maior a cota patrimonial. Já a cota de mercado é uma aleatoriedade, né? Se o mercado está mais ganancioso, a gente já viu essa cota de mercado a 115, né, 112. Se o mercado está mais medroso, ela vai para 92,90, que é talvez a mínima cotação histórica que o Juro 11 já teve. Tá? Hoje é o dia mais barato de todos, né, desses 3 anos que o fundo vem sendo negociado. Matheus, deixa eu te contar uma para a turma ouvir aqui, né? Eu queimei minha língua, né, sobre isso aí. Lá na última Expert, eu estava com o Ulisses, né, que é o CEO aí da startup, e apresentando um cliente para ele, estava falando dos fundos, e eu ainda citei para o cliente, né, olha, não espere o comprar juro 11, enfim, abaixo da cota patrimonial, porque é evento raríssimo. Né? Porque acho que aconteceu lá quando teve o evento da Light e Americanas, né, que o mercado todo tremeu. Sim. Não lembro se aconteceu em algum outro momento, né, e está acontecendo agora. Exato. E até isso também é uma informação que fica disponível aqui no BI, quer dizer, você tem um gráfico aqui que eu já vou carregar aqui para vocês, que mostra justamente isso, quer dizer, comportamento da cotação de mercado em comparação ao patrimonial. Então, aqui tá um pouquinho lento ali, eu estou tendo que abrir de novo. Eu já volto nisso para vocês verem, tá? Que a maior parte do tempo o Juro 11 ele está negociando com a cotação de mercado acima do valor patrimonial. E ultimamente, né, ele está abaixo, então é totalmente fora do escopo. Tá vendo? Aqui tem um botão que você clica para trocar de aba, esse botão por qualquer motivo não está funcionando agora, mas depois a gente volta aqui. Dando sequência, o CDI 11 é um fundo com a mesma estratégia do Juro 11, só que ele está atrelado ao CDI, ou seja, né, a cota patrimonial do fundo, o resultado da carteira, não sofre quando as NTNBs sofrem, né, quando o pessimismo com o Brasil aumenta, porque a gente fala que o CDI 11 ele é um fundo redeado, ele é um fundo protegido. Por outro lado, né, eu acabei de mostrar o comparativo do CDI com o IMAB5, a gente já sabe que o CDI perde para o IMAB5 no longo prazo. Né? Então, qual que é o trade-off aqui? Né? Vantagens e desvantagens. No CDI, você está protegido dessas oscilações, dessa bagunça aí de curto prazo de Brasil. Né? Por outro lado, o retorno potencial de uma aplicação CDI ela é menor, né, ao longo de 10, 20 anos, do que uma aplicação atrelada ao IPCA. Então, se você gosta mais de segurança, previsibilidade, né, você pode ir para o CDI. Né? O Juro 11, ele ainda assim é dos mais seguros, mais previsíveis, é que em comparação ao CDI 11, né, o CDI 11 acaba sendo mais previsível ainda. Particularmente agora, né, como é que você faz para saber se a Sparta está em condição de pagar bons dividendos? Né? É só olhar para a cota patrimonial. Como eu expliquei, se ela começa valendo 100, né, tudo que está acima de 100 pode ser distribuído como dividendo. Se está abaixo de 100, nunca aconteceu para o CDI 11, mas já aconteceu para o Juro 11 uma vez, aí o fundo não paga dividendo. E por que não paga? Né? Você fala, pô, mas todo fundo que eu conheço paga dividendo. A maioria mesmo paga. Só que às vezes o cara tem prejuízo e ele te paga um negócio e ele fala que é dividendo. Né? Vocês já pensaram assim, você está ouvindo noticiário de uma empresa que você acompanha, aí é o noticiário corporativo fala assim, olha, a Klabin reportou um resultado de prejuízo de 2 bilhões de reais esse ano, mas com esse prejuízo de 2 bilhões de reais, ela distribuiu dividendos de R$1 por cota. Você fala, não, como assim? Ela teve prejuízo de 2 bilhões de reais e ela está pagando R$1 por cota de dividendo? Não tem nexo, né? Porque o dividendo ele é o lucro, né? Então, muitas vezes, o fundo imobiliário, ou às vezes, né, uma gestora que não está assim preocupada com essa questão, ela tem lá um prejuízo acumulado e ela te dá ela fala, olha o dividendo aí, né? Então ela estava ali com uma cota de 99, ela paga R$1 de dividendo, a cota vai para 98. Então, quer dizer, você tem um prejuízo ali acumulado e está distribuindo um negócio que, na verdade, não é bem um dividendo, né? Um exemplo que eu gosto de fazer é o seguinte, eu chego pro Marcelo e falo, Marcelo, eu tô com R$100 aqui na mão, e aí todo dia, né, no final de cada um dos dias,
eu vou pegar R$1 dessa minha pilha aqui de R$100 e eu vou dar R$1 para você. Te dou R$1 hoje, R$1 amanhã, R$1 depois de amanhã, pelos próximos 100 dias, né? E aí, no final, né, desses 100 dias, os meus R$100 simplesmente trocaram de mão, né? Qual foi o retorno do Marcelo nessa operação? O retorno foi zero, né? Porque no começo tinha R$100 na minha mão, no final tem R$100 na mão dele. Não teve rentabilidade nenhuma. E esse é o ponto que a gente está querendo enfatizar aqui. A Sparta distribui retornos positivos acumulados ao longo do tempo, distribui lucros, né? Então, para você saber como é que está o lucro acumulado aqui do CDI 11 e do juro 11, é você olhar o quanto está acima de 100, né? Então, a 104,76 significa que o fundo tem exatamente R$ 4,76 por cota de lucros acumulados e ainda não distribuídos, né? Então, tudo mais constante significa que se ele passar os próximos 4 meses rendendo zero, né? Vamos supor um apocalipse aqui, o fundo fica 4 meses sem render nada. Ele teria condição de distribuir R$1 por mês nos próximos 4 meses. Ele ainda chegaria lá no final de março com 76 centavos guardados ainda, né? Então, hoje, o CDI 11 ele tem mais condição de ser previsível nos próximos dividendos do que o juro, porque a reserva do CDI 11 ela é maior do que a do juro 11. O juro 11 ele tem por volta de R$1, né, 97 centavos guardado, fora o que a carteira ainda tem potencial de render, né? Por outro lado, o CDI 11 tem uma reserva menor, né, uma reserva maior. Juro 11 está num preço melhor, você compra o juro 11 mais barato hoje em relação ao patrimonial, né? Por outro lado, quem está com mais reserva de lucros é o CDI 11. Tá? Bom, dito isso, queria falar rapidamente do último fundo, que é o Fiagro da Sparta. Eu acho que eu consigo resumir ele muito bem, somente mostrando aqui esse slide da carteira aberta, porque é exatamente a mesma lógica de tudo que vocês viram até agora. Aqui tem um detalhe que a gente acumula menos essa reserva de lucros, porque o ganho de capital nos fiagros ele é tributado, né? Então, para evitar essa tributação, a gente acaba distribuindo praticamente tudo que o fundo vai rendendo, a gente vai pagando como dividendo, né? Hoje, o fundo mais descontado de todos da Sparta é ele, né? Ele tem uma cota patrimonial, que você consegue ver aqui pelo relatório, né? De 101,11 para uma cota de mercado de 87,64. Uma pergunta boa é, por que a cota patrimonial não está aparecendo aí no site junto com a cota de mercado igual você tem no juro no CDI? Porque a classe dos fiagros herdou exatamente a mesma regulamentação do fundo imobiliário, que também só tem uma cota por mês, né? Não existe a questão da cota diária. Tá? Então, por esse motivo, você consegue saber a cota patrimonial não olhando aqui direto, mas clicando aqui em relatório mensal, você cai nessa tela e você vê a cota patrimonial do fechamento do mês anterior. Tá? Então tem uma certo delay na informação, né? Mas ela é divulgada assim. Tá? Bom, por que eu acho que é uma oportunidade também o CRA 11? Primeiro porque ele tem o desconto maior. Então aquela taxa aquela continha de retorno ali líquido, né, que vocês viram na tabela de sensibilidade do juro 11, que ali estava dando IPCA mais 9,33, aqui é um fundo mais CDI, né? Então a taxa fica em CDI. O CRA 11 nesse preço de 87 aí 88 que ele está negociando, ele tem um retorno aí esperado na casa de CDI mais 5 já líquido, né? Que no caso dá bem mais do que IPCA mais 9,33, né? Ô, Matheus, aqui, né, com o CRA 11, cara, dá para a gente pegar um gancho assim para ver o tamanho da distorção que está acontecendo no mercado nesse momento, tá? Porque o mercado, a gente que está há muito tempo aí dentro do mercado, a gente sabe que o mercado ele é irracional. Sim. A maior parte do tempo. Tá? Sim. Então, vamos lá, qual é o cenário que a gente está tendo assim, macro aqui, Brasil, né? Juros estão subindo, né? Juro para cima provoca queda na NTN-B, ali naqueles títulos IPCA, tá? Exato. Porém, aqueles caras que são atrelados ao juro, ao CDI, eles vão pagar mais, eles vão render mais, tá? E aqui nós estamos pegando o caso
do cara que está mais íntimo aqui com CDI, né? Ele tem também uma parcelinha ali com o IPCA mais na carteira, mas está mais íntimo com o CDI, e ele é o que mais está apanhando. Sim. Né? Ele é o que mais está apanhando, pelo comportamento do mercado, né? Então, Sim. um fundo ser listado em bolsa, né? Ele tem o ônus e o bônus, né? Então, o ônus, nesse momento, está sendo o humor do mercado, alguma corrida aí por vários motivos. Cada investidor tem o seu motivo, né? Seja por medo, seja porque acha que o outro investimento vai ser melhor, ou enfim, né? Seja pelo que for. Mas o fato é que a oscilação nos preços de tudo no mercado hoje está realmente absurda, né? Muito acima da média, muito acima do comportamento padrão, tá? Então, tem distorções absurdas e a gente quer entender aonde é oportunidade e onde é cilada. Exatamente. E no caso, a gente enxerga e tem clareza que é oportunidade, né? Exato. Então, aqui nesse fundo, só repetindo, né, a lógica que eu usei para o juro 11 aqui, a FIP desse fundo diz 101, né, e a cotação a mercado diz 87, né. Então, aqui também tem uma grande oportunidade e a gente entende que, por ele estar classificado como Fiagro, tem uma penalização adicional pelo mercado que atualmente está mal-humorado com o agro, né. E aqui entra no grande ponto-chave dessa apresentação. A gente entende que o momento de pessimismo associada ao agro, na verdade, é um problema do pequeno produtor rural, quer dizer, aquela ponta mais frágil do agronegócio. Então, é uma covardia você chamar JBS, BR Foods, Minerva, e o produtor ali do interior do Mato Grosso do Sul, chamar esses dois blocos de agro, né? Então, quer dizer, você está fazendo uma simplificação absurda, você está colocando o pequeno produtor rural do interior do Centro-Oeste na mesma caixinha, né, de JBS, Minerva, BR Foods, Unidas que nem é do agro, né, e está aqui na carteira, né, porque tinha uma certa flexibilidade na emissão de CRAS antigamente, que está mudando um pouquinho. Mas o fato é, né, a maioria dos fiagros que concorrem com este fiagro tem um perfil de risco muito diferente, né? A média dos fiagros escolheu tomar mais risco para buscar mais retorno. Se você escolhe tomar mais risco, você está mais sujeito aos tombos, né, a tomar uma inadimplência, algo do gênero, que foi um caminho contrário do que o CRA 11 seguiu. Então, quer dizer, a maioria dos fiagros nasceu ali no boom das commodities em final 21, 22, tomou um risco elevado, emprestou dinheiro a CDI mais 6, 7, 8, 9 para o pequeno produtor rural. Esse cara está apanhando agora com algumas commodities em baixa, no caso de alguns grãos, né? E um cenário macro de Selic subindo, esse cara abre o bico e aí começa a sair notícia de RJ no agro, o produtor está sofrendo, aí um monte de gestor ali que tinha uma posição ali grande, né? Às vezes 8, 10, 12% em AgroGalaxy, que era um caso que a gente nem tem aprovado aqui na Sparta, um caso que acabou dando problema, né? Teve na imprensa grande, e todo esse noticiário negativo, caso de AgroGalaxy, outras empresas que estão dando notícia ruim nesse sentido, acaba contaminando toda uma classe de ativos, né? Por quê? 9 em cada 10 fiagros são fiagros de high yield, que eu comentei lá no comecinho da apresentação, né? Que tomam mais risco buscando um retorno maior, porém mais sujeitos à inadimplência. A gente seguiu um caminho de olhar para grandes empresas, com demonstrações financeiras auditadas, informações confiáveis, né? Empresas que 90% dessa carteira aqui fatura mais de R$1 bilhão por ano, né? Então, empresas de grande porte, muitas delas têm aquele rating das agências, né? Fazem emissões com varejo. Eu aposto aqui que 100% dessa live, né, ou 90% conhece Minerva, né? Conhece aqui SLC, conhece BRF, conhece a outra SLC que tem aqui, Braskem, São Martinho, e por aí vai, né? Então a gente tem um perfil de olhar para grandes empresas e que são grandes empresas, né? Ela não vai quebrar porque a soja baixou muito, né? São empresas sólidas, robustas, que têm anos aí na rua, né? Estão acostumados com os ciclos do agro, né? Então, por termos sido mais prudentes, né? O prudente no cenário pessimista ele acaba se saindo melhor, né? Então a carteira está saudável, o fundo vai seguir pagando aí um patamar adequado de dividendos, compatível com o retorno da carteira. Essa é uma dúvida, uma pergunta que tem do Lucas aqui, tá no chat ali, que é sobre o guidance de dividendos para o próximo ano, tá? Se existe
algo que tu pode falar e divulgar? Tá. A gente costuma divulgar guidances para horizontes mais curtos, né? Porque acaba sendo difícil falar assim para um ano inteiro e tal, né? O que você pode tomar como base, né? A própria taxa média da carteira. Então, para o CRA 11, por exemplo, hoje é CDI mais 1,80, quase CDI mais 2. Se o CDI hoje está ali 11, né, nessa faixa, você botar mais 2, dá uns 13. Se fizer 13 dividido por 11, né, estou fazendo aqui grosso modo, a gente vai chegar ali em 115 do CDI, né, isso com o CDI subindo, né? Então, é uma boa proxy, 115, às vezes no mês melhor 120, no mês um pouco pior 105, né? Então, ficar nesse alvo aí do 115 para o CRA 11 parece bem razoável. No caso do CDI 11, por ele ter uma reserva de lucros de quase R$ 5, como eu mostrei, ele tem um pouco mais de conforto, né? Pode ser que ele ainda sustente ali um patamar mais próximo do 120, né, nos próximos meses. E no caso do juro 11, ele tem uma taxa média de carteira hoje de IPCA mais 8%, né? Esse é o bruto, se você tirar a taxa da IPCA mais 7%. Então, isso pela patrimonial. Você comprando com desconto, você acaba tendo mais do que isso, como eu acabei de mencionar. Mas olhando para o valor patrimonial, para a carteira, taxa média da carteira é IPCA mais 7 líquido já. IPCA mais 7 líquido isento dá 7 do 7 mais, se você supor aí, supuser um IPCA de 5, 5 com 7 dá 12, né? Grosso modo, é 1% ao mês, né? No entanto, o juro 11 ele sofre um pouco mais com esse pessimismo, né, de NTNB perdendo dinheiro, tal, a elevação das expectativas de juros para frente. Então ele pode ter um pouco mais de oscilação desse guidance aqui que eu estou falando, né, do que o CDI 11, por exemplo. Tá? Então ele é um pouco mais suscetível a variações. Então, se eu puder resumir numa palavra só, leve em consideração a taxa da carteira pelo valor patrimonial, que você vai ter uma boa proxy do que vai ser o dividendo para frente. Então, o que eu queria passar aqui é tranquilidade também em relação a esse FIAGRO, porque por mais que a gente venda, né, que o juro 11, CDI 11, eles têm vantagens, né, eles têm diferenciais em relação aos demais fundos da mesma classe, o caso do CRA 11, essa diferença ela é mais relevante, tá? Ele é bem diferente. Começar pelo perfil de ativos. Então, você não vai encontrar muitos desses papéis aqui, ou a maioria, nas carteiras dos outros FIAGROS, porque eles estão interessados em operações mais arriscadas e que, portanto, sofrem mais em momentos como esse. Tá? Uma última consideração, nesses BIs aí que eu estou mostrando, para todos eles, né, você tem aqui a questão da atribuição de performance, que mostra como é que o fundo ganha dinheiro, né, como é que o fundo rendeu nesse período. Deixa eu pegar o do CRA 11, que eu acho mais legal de mostrar, porque aí esclarece bem essa questão da gestão ativa. Acho que é o último ponto que eu queria deixar de mensagem aqui. Eu acabei de falar que um bom guidance para o dividendo é a taxa média da carteira, né? Historicamente, os fundos da Sparta têm conseguido agregar mais retorno do que somente a taxa média, né? E esse gráfico aqui mostra isso. Então, vamos pegar aqui o resultado do CRA 11 dos últimos 12 meses. Então, ele deu 15% de retorno ao todo. Como é que você decompõe isso? Desses 15, 11 veio do CDI. Ele perdeu 0,7 com o que a gente está chamando de MAM indexados, que é exatamente esse problema da curva de juros. Então, esse pedacinho da carteira dele que tem IPCA, né? Como a curva de juros, as expectativas sobre o Brasil vêm piorando, né? Isso acaba refletindo nessa parte IPCA da carteira, né? Que perde um pouquinho de dinheiro. O carrego, ou seja, a taxa média da carteira foi CDI mais 2,8%. Né? Então, eu estou pegando aqui 11 do CDI, eu estou somando com 2,8, vai dar 13 arredondando, eu estou tirando aqui, arredondando, estou tirando 1% com essa marcação indexados, chego em 12. Né? Então, você vai falar assim para mim, bom, então eu imagino que o dividend yield do fundo nos últimos 12 meses tenha sido 12%, né? Porque o CDI deu 11, a taxa média da carteira deu 2,8, se eu tirar esse 0,7 aqui, eu vou chegar em mais ou menos 12%, certo? Errado. Né? Por quê? Porque a Sparta faz gestão ativa, que acaba gerando essa coluna adicional aqui de retorno que a gente está chamando de marcação a mercado crédito. O que é isso? Né? Na renda fixa, os ativos eles são negociados pela taxa, não pelo preço.
então fica mais difícil de entender. Mas vamos supor aqui, né, que a gente possa falar pelo preço, a gente está o tempo todo comprando papéis em preços baixos e vendendo eles caros, né? É um exercício constante de giro da carteira. Só que ao invés de você ver um preço baixo que daqui a pouco subiu, na verdade você vê o contrário, você vê uma taxa elevada que daqui a pouco reduziu, né? Então, é só uma outra perspectiva, porque a taxa e o preço são inversos. Mas o fato é que a gente prefere ativos que são muito negociados, títulos de grandes empresas, eles têm essa vantagem, né? Você muitas vezes encontra um próximo vendedor que vai topar, né, pagar um preço maior pelo papel que você já tem. Então, como a gente é especialista nisso, faz isso o dia inteiro, né, a gente consegue saber o momento certo de comprar um ativo num preço baixo e depois vendê-lo num preço elevado. Quando você faz isso, né, você está agregando retorno além da taxa média, né? Então você consegue, a gente chama de ganhos com marcação a mercado de crédito, ganho com compressão de spreads. Então, no fim do dia, a gente tem uma carteira que teve esse carrego médio aí de 2,8, mas a gente agregou mais 3,2 com essa gestão ativa. Esse 3,2 aumentou em 20% o resultado, né? Exatamente. E aí, depois de taxas, o fundo está dando 15%, que é o equivalente a CDI mais 4, né? E aí, para fechar, eu queria falar rapidamente sobre cenário, né? Acho que tem um gráfico já que a gente já faz essa amarração aqui em 2 minutos, tá? Que é esse gráfico aqui, ó, histórico. Mercado de crédito agora, né? A gente está diante de uma oportunidade, deixei bem claro, por conta dos descontos que a gente está vendo nos papéis, né? Mas vamos olhar aqui para o fundamento, né? Como é que está o spread de crédito do mercado, ou seja, essa remuneração acima de um título público, né? Como é que ela está? Qual foi o auge? O melhor momento para você entrar num juro 11 da vida? Qual foi, né? Ou talvez seja agora, levando em conta o desconto na cota de mercado, tá? Mas olhando só para patrimonial, qual que foi? Foi abril de 2023, porque foi logo depois dos eventos de Americanas e Light, rolou uma aversão a risco, a galera estava com muito medo, e as taxas dos papéis, né? Não estou falando do preço dos fundos listados, estou falando dos ativos que tem dentro da carteira, né? Então, os ativos dentro da carteira dos fundos se desvalorizaram e aí, com isso, as taxas aumentam. Então, o maior spread de crédito que o Juro 11 já teve foi de 2,5% acima do título público, acima da NTNB. Só que veja só, né? Nessa época, uma NTNB do governo lá pagava IPCA mais 5,5%. Então, vamos somar, né? IPCA mais 5,5% com 2,5% dá IPCA mais 8%, né? Hoje em dia, a NTNB, o título do governo, paga IPCA mais 7%. Se você somar com esse spread novo de 1,1%, dá o quê? IPCA mais 8 de novo, né? Então, por um lado, a gente está diante do mesmo retorno nominal. Por outro lado, o spread de crédito ele já é menor, o que significa que agora o mercado é um pouco mais caro, né? Então, hoje em dia, provavelmente os próximos 12 meses, eles não serão tão bons quanto foram os últimos 12 meses. Porque nos últimos 12 meses a gente viu as taxas reduzindo, né? De 2,5 para 1,1. Por outro lado, como é que você compensa esse spread menor? Comprando por R$ 92,90, né? Porque você está comprando com tanto desconto que acaba mais do que compensando essa piora das taxas dos títulos que estão dentro da carteira, né? Então, se por um lado os títulos da carteira estão com uma taxa média mais baixa do que já estiveram, por outro lado você está comprando hoje com um desconto tão grande, né, que ele mais do que compensa essa piora nas taxas. E é por isso que a gente vem reiterando, né, que os preços atuais são uma oportunidade. Não sei quando volta, não sei quando normaliza, se vai ter mais um mês de oscilação, se vai ter mais 2 meses, se a semana que vem, se amanhã já vai começar a subir, não vai parar mais, eu não faço ideia, né? Mas o fato é que quem compra hoje, compra com uma margem de segurança adequada já, né? De mais ou menos R$ 8 aqui no caso do Juro 11, né? Então, essa é a mensagem final. Pode ser que tenha uma janela aí, né? Ô, Matheus, deixa eu, pra gente finalizar aqui, cara, eu quero... fecha a tua tela ali, eu quero colocar um gráfico aqui, ver se eu consigo aqui compartilhar ele, a janela, vamos ver aqui como é que eles vão aparecer. Aí, acho que apareceu, tá? Mais ou menos dá para ver. Isso aqui é um gráfico, tem um comportamento aqui desde 2014, tem 10 anos, tá? Tem 10 anos de comportamento aqui de alguns indicadores, tá? Alguns índices, tá? E
por óbvio, né, a maioria dos investidores, quando olha para retornos de longo prazo, nos salta aos olhos, a gente quer o máximo, né? Muitas vezes a gente quer o máximo. A gente aqui, pelo nosso comportamento na Marco, né, a gente busca o miolo ali, né, entre o CDI e o máximo, né, a gente tem alguns indicadores no meio aqui, e a gente recebe mais que o CDI, mas sem toda aquela volatilidade que está lá nos índices mais altos, tá? E aí a gente olhando para esses 10 anos, vê que o retorno foi substancial lá para acima do CDI, né? E aquilo lá é o IMAB e o IMAB5+, né? São os títulos mais longos, né? Entre os títulos públicos, eles os mais longos, tá? E no miolo ali, onde está 211%, 205%, aqui está o IMAB5, né? Que, né, a gente ouviu aqui que o juro 11 persegue ele e ganha dele ao longo do tempo. E com 205% está o IDA-DI, né, que é a média vamos dizer assim, dos fundos de crédito privado, enfim, que seria ali o CDI 11, né, caminha um pouco ali, o CRA 11 caminha um pouco ali, tá? Então, o objetivo aqui é a gente enxergar que esses ativos nos entregam um belo retorno no longo prazo, porém, eles apresentam alguma oscilação e dão volatilidade ao longo do tempo, né? Porque também nada vem de graça, tá? Então, o ônus é a oscilação, tá? Mas a gente tem que saber para onde a gente está caminhando, né? A gente sabendo para onde a gente está caminhando, a gente segue caminhando, né? Estamos passando pelo vale nesse momento, daqui a pouco a gente vai voltar a subir as montanhas, tá? Então, eu queria deixar esse recado, assim, né? A gente compreendendo e entendendo a qualidade que tem nos ativos nos quais a gente está investindo, né? E sempre é muito relevante, a gente toma um cuidado aqui qual é o tamanho da dose, é muito relevante ter cuidado com o tamanho da dose, tá? Mas a gente sabe que o caminho a gente está buscando, esse lugar ao sol ali, né? A gente vai estar buscando aqueles 200% ou 211%, que sempre acima do CDI, né? Pisando de R, tá? Temos que ter sangue frio e consciência de para onde a gente está arrumando, tá? Boa. Então, você tem mais algum questionamento aqui no chat, que vocês conseguiram enxergar aqui, que era o chat, né? Nós somos mais a questão do Lucas ali, alguns outros perguntaram sobre dividendos, sobre a mesma questão, né? Mas, enfim, a gente segue à disposição depois, né, e sempre dos clientes, né. Da mesma forma, o Matheus está sempre à nossa disposição, né, para esclarecimentos, para alguma reunião também particular com alguém que queira, tá? Além do restante do time da Sparta também, né, está sempre à nossa disposição e a gente agradece demais, cara, a transparência e a eficiência com que vocês aí, o time todo conduz aí, cuida do nosso dinheiro e do dinheiro dos clientes, né? Eu falo que o nosso maior desafio é não errar, né? Nosso maior desafio é não errar. Isso aqui é um jogo de não errar, né? Então, saber para onde a gente está indo e não errar. E, Matheus, te agradeço demais, cara. Tenho certeza que esclareceu algumas dúvidas, né? E, de novo, quem tiver demais dúvidas, manda aqui para cá. Amanhã a gente conversa. Se precisar, a gente marca mais um papo aí com o Matheus, com o time. Tá? Claro. E obrigado demais aí, cara. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Como sempre, fico à disposição aí, Marcelo, e a gente fala toda semana praticamente. Então, precisando de qualquer coisa, estamos aí. Valeu, turma. Obrigado. Valeu. Aí. Obrigado pela audiência, pela confiança e uma ótima noite e bom descanso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.